Olá, meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo aula para a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical da Congregação do Novo Horizonte 2. Foi nos proposto que a gente trouxesse a lição de número 5, que foi do dia 3 de maio de 2020. No dia dessa lição foi a nossa Santa Ceia, então essa lição estava pendente, Então hoje nós vamos trazer essa lição para poder a gente estar mais aprendendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Ademilton, eu sou superintendente da Congregação do Novo Horizonte 2, da Assembleia de Deus, pastoreado pelo nosso pastor presidente aqui no campo de Valença, pastor Joel Leal Pinto. Glória a Deus. Então vamos aqui. O título da lição é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E o texto áureo aqui nos fala: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está em Efésios capítulo 2, verso de número 4 e 5. A verdade prática também nos fala: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Olha que coisa linda, Por meio da maravilhosa graça, pelo favor do Senhor, um favor imerecido, que onde nós não merecíamos, mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, nós fomos libertos do pecado. E ainda fomos perdoados dos nossos pecados e da condenação eterna, e ainda recebemos o direito a vivermos com o Senhor eternamente. Só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer isso conosco, só Ele, o Cordeiro Divinal, que tira o pecado do mundo. Assim disse nosso irmão João Batista. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, Se você não tem a revistinha da Escola Bíblica, que é a de lição número 5, abra sua Bíblia aí na carta do nosso irmão Paulo aos Efésios, o capítulo de número 2, nós vamos estar lendo do verso de número 1 ao número 10. Abra suas Bíblias aí, rapidinho. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Vamos fazer uma oração. Bendito, eterno e soberano Deus, Criador dos céus e terra, Pai querido e santo, nesse momento, Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que está nos concedendo, Senhor.
Te pedimos, Pai amado, querido e santo, que o Senhor, Pai, possa abençoar, meu Rei da Glória, cada um, Senhor, que está vendo este vídeo, Senhor da Glória. Pai amado, querido e santo, eu também te peço, Senhor, nos dá entendimento, nos dá sabedoria vinda de Ti, Senhor, para compreendermos e entendermos o que o Senhor quer falar conosco, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar através desta lição. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Tópico de número 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira ou filhos da desobediência. Aqui nós sabemos, né, que é a semente que recebemos do pai Adão, né? A semente da desobediência, a semente do pecado, né? Mas nós nos alegramos, né? Porque temos um Senhor, um Salvador, que se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para poder nos dar vida, para poder nos libertar, para poder nos perdoar. E não é qualquer vida que Ele quer nos dar. É uma vida com abundância. Glórias ao nosso Deus. Tópico 1, subtópico 1. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada. Dizemos aqui que a nossa condição anterior era de pecadores, que pecava deliberadamente, sem pensar em consequências, né? Sem pensar em um futuro próximo ou no amanhã, mas éramos apenas pecadores. E por essa condição que antes nós tínhamos, nós fomos destituídos da glória e da presença do nosso Deus, né? Então nos diz aqui, o termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor e errando ainda o alvo, né? Qual é o alvo? O alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Esse é o seu alvo, né? Esse tem que ser o alvo de toda a humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O comentarista aqui da revista, né, baseada no texto onde nós lemos em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 1, diz que nós fomos diagnosticados como mortos. Éramos mortos, né? Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O homem sem Deus, né, ele, como está dizendo aqui o comentarista da lição, ele pode até estar vivo, né, fisicamente, ele pode ter até abundâncias de bens, pode ter até uma bela conta no banco, né, pode até ter o melhor carro do ano na porta da sua casa. Mas se ele não tiver o Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz aqui, a condição dele é como de uma pessoa que está morta, porque nada tem, nada possui, quando o homem não tem Deus, quando o homem não tem Jesus.
O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. É o salário do pecado, né? A palavra já diz que o salário do pecado é a morte. Então está falando aqui de um conceito moral e de um conceito também espiritual. E o pecado também pode trazer também a morte física, né? Que inevitavelmente separa o homem de Deus. O pecado, ele inevitavelmente separa o homem de Deus. É o que afasta o homem de Deus, é o pecado. É o que afasta. Diz aqui, Isaías, capítulo de número 59, verso de número 2. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Já está lá escrito, né, no profeta messiânico Isaías, que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Tiago também tem uma referência aqui falando em Tiago, capítulo de número 1 e verso de número 15, que diz: o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então, nosso irmão Tiago, conduzido pelo Santo Espírito, ele escreve, Tiago no verso de número 1, 15, na parte B, diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Está falando aqui de uma morte moral, uma morte espiritual, mas como eu também falei, né, o pecado também pode trazer a morte física. Vamos aqui. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Olha o que o comentarista da lição bíblica escreve. Quem assim vive está morto enquanto vive. O homem que não obedece à voz de Deus. Quando Deus fala, mas ele não obedece. Ele pode até estar vivo fisicamente, mas ele é um morto, ele está morto espiritualmente. Aquele que não obedece, que não ouve a voz de Deus, né? Ele está morto espiritualmente. Tópico de número 1, subtópico de número 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, Paulo faz uma metáfora aqui, né? No ato de andar. Andaste, né? Os caminhos errados, no pecado, fazendo a vontade da carne, né? Então ele se refere aqui às atitudes adotadas na vida passada do salvo antes da sua regeneração, da sua vivificação, né? Andávamos, né? O acusador ele tem esse papel, Satanás. Ele é acusador, a palavra diz, né? Então ele tem esse papel de acusar as pessoas. Às vezes Cristo já libertou, Cristo já te salvou, Cristo já lhe deu um banho de misericórdia, né? Mas às vezes ele ainda o inimigo, o acusador, ainda quer trazer, né, as lembranças passadas para poder te acusar. Ah, você lembra do que você fez? Você lembra como você andava? Você lembra o que você praticava, né? Então, como eu falei, esse é o papel do inimigo, é acusar. Mas Paulo fala aqui que andávamos, não andamos mais, não praticamos mais, não fazemos mais. Cristo te salvou, Cristo te libertou, Cristo te deu uma nova vida, nos vivificou. Então não aceite mais a acusação do inimigo, porque andávamos, não andamos mais. Andamos agora em novidade de vida em Cristo Jesus. Ele te ama. Diz aqui, andastes segundo o curso deste mundo,
os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Tem uma referência aqui aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 22 ao 32, né? Depois os irmãos lêem aí, que são praticamente aqui 10 ou 11 versículos, vai tomar um pouco tempo. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, viu? Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos, né? Pela nossa nova mentalidade, nosso novo modo de pensar. A palavra diz que agora nós temos a mente de Cristo Jesus. Então não se conforme com esse mundo, não se misture com as coisas pecaminosas deste mundo, mas vive novidade de vida em Cristo Jesus. É isso que ele quer para cada um de nós. Relativizar o pecado é muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Romanos 12:2. O que é que diz lá em Romanos 12:2? E não vos conformeis com este mundo, como eu falei, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então diz aqui, ó, nós não devemos nos ajustar com as coisas pecaminosas desse mundo. Ah, vou me ajustar aqui, porque aqui eu vou ser mais aceito. Se eu me ajustar aqui, eu vou ser melhor recebido. Se eu me ajustar aqui com as coisas errôneas desse mundo, as pessoas não vão me criticar, não vão me apontar. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que a gente se conforme, ou que a gente, né, se misture, ou que a gente se ajuste com as coisas pecaminosas desse mundo. Viva uma vida em santidade com o Senhor Jesus. Porque ainda que sofra aflições, perseguições, calúnias, né, tem algo muito melhor nos esperando, né, lá naquele grande dia. Glória a Deus. Diz aqui, ó, e andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12:31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Segundo Coríntios, tem uma referência aqui, segundo os Coríntios 4:4. O que é que nos diz? Nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, que é Deus pagão, viu? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? Está dizendo aqui, olha, que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens a serem desobedientes e serem incrédulos. Então, lá na referência onde nós lemos, em 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus deste século, né, ele cegou o entendimento dos incrédulos. A palavra fala de mente cauterizada, né? Às vezes a pessoa está tão cega e a mente ela se torna uma mente cauterizada pelas coisas errôneas, pelas coisas do pecado, que às vezes ainda que a gente fale da palavra, ainda que a gente pregue a mensagem da cruz, tem pessoas que a mente ali já estão cauterizadas, né? Mas o que nós nos alegramos que nós temos um Deus que tudo pode, né? Ainda que na hora a gente não veja fazer algum efeito, ainda que na hora a gente não veja, né? Mas tem a convicção que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem o poder, né, de tirar as escamas dos olhos e tirar a cauterização dessa mente, para poder essa pessoa entender e compreender que só o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Já estamos encerrando o primeiro tópico. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima
de todos eles. Capítulo 1, verso de número 21. Cristo está acima de tudo e de todos, né? Toda autoridade no céu, na terra, debaixo da terra foi dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um inimigo que ele tem poder? Temos sim, mas nós também temos um Cristo que tem todo o poder, que detém todo o poder nos céus e na terra. Então diz aqui que não é necessário temer o inimigo, né? Mas com as armas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele nos dá, Efésios 6, com as armas que ele nos dá, nós podemos sim enfrentar esse inimigo, viu? E sairmos vitoriosos. Não pelas nossas forças ou pelo nosso entendimento, mas aquele que nos chamou, que nos alistou, que nos dá as armas, nós saímos vencedores por ele, porque dele e para ele, né? Porque todas as coisas pertencem a ele. Glórias ao nosso Deus. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aí. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 6:6. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino, da graça divina, que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Então está dizendo aqui que nós andávamos fazendo a vontade da carne, andávamos fazendo os desejos pecaminosos que vinham à mente, que a carne pegava, né? E assim apertava, que a carne, né, trazia à tona para poder fazer. E nós andávamos assim, diz aqui a palavra. Era dessa forma que nós andávamos, né? Errôneos, como os filhos da ira, filhos da desobediência, né? Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda que filhos adotivos, mas somos filhos. Você hoje é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Por Cristo Jesus. Glórias ao nosso Deus. Então hoje, como crentes, como cristãos, né, não devemos mais viver uma vida pecaminosa, uma vida de práticas pecaminosas, né? Eu sei que nós não somos perfeitos, né? Temos um advogado, como fala nosso irmão João na sua carta, temos um advogado para interceder, né? Mas nós hoje que estamos em Cristo Jesus, regenerados, né? Vivificados em Cristo, não devemos mais viver na prática do pecado. Mas como, irmão Ademilton, vencer o pecado? Clamando, orando, buscando a face do Mestre, pedindo força ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele já fez lá na cruz, Ele já pagou, né, pelos nossos erros e pecados na cruz. Mas cabe também agora a nós, né, nos voltarmos a cada dia mais e mais para Ele, né, para poder a gente estar fortalecido, para quando vier as bandejas, quando vier os laços, né, quando vier os apelos mundanos, você dizer, não quero, porque eu tenho um Cristo que morreu por mim na cruz, para me salvar, para me libertar, para me vivificar, para me dar uma nova vida. Amém? Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso.